Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim especial. Você que nos acompanha sabe que a gente tem trazido aí uma série de debates em relação à tecnologia Intacta 2 Extend. Debates que começaram já na última quarta-feira. A gente falou sobre a questão da utilização aí do herbicida dicamba, como ele entra no manejo, principalmente de resistência de plantas daninhas. A gente já falou de volatilidade e deriva, problemas bastante importantes e que a pesquisa está buscando soluções para essas questões. E hoje pela manhã a gente tratou também sobre a questão da lavagem correta aí, dos pulverizadores, principalmente evitando deixar resíduos, né, de produtos, principalmente aí no caso do dicamba, mas de forma geral os produtos que podem de alguma forma proporcionar alguma fitotoxicidade aí nas plantas. Nosso objetivo agora é avaliar a tecnologia como um todo, a questão da produtividade, a questão do manejo inteligente, o uso da tecnologia, principalmente com apoio de outros segmentos da indústria de uma forma geral. E para nos ajudar nesse debate, a gente convidou Fábio Passos, líder de lançamento da plataforma Intacta 2 Extend. Está aqui o Fábio já com a gente. Bem-vindo, meu caro. Obrigado, boa tarde aí para todo mundo. Acho que é um grande prazer sempre estar aqui dividindo com vocês um pouquinho sobre a nova tecnologia, né? Como você trouxe, a gente está preparando esse lançamento comercial e a gente fica muito feliz de poder contar com essa cobertura, com essa parceria para divulgar e para a gente poder aprofundar em alguns pontos importantes, né? De qualquer parte que seja dessa nossa nova plataforma de lançamento de Intacta 2 Extend, que deve chegar no mercado em 2021. Então, muito obrigado aí e conto muito aí com as perguntas e com todo esse bate-papo que a gente vai fazer para trazer mais conhecimento e mais informação para o público todo aí. Legal. Temos também a participação do Enoir Pelizar, o supervisor agronômico da cooperativa Cevale. Enoir fala com a gente lá de Campo Grande, no Mato Grosso. Seja bem-vindo, Enoir. Muito obrigado, boa tarde a todos. Para a gente é sempre importante e é uma satisfação estar discutindo sobre assuntos tão importantes como as novas tecnologias que vêm de encontro àquilo que o produtor, que a atividade agropecuária de uma maneira geral, mais focada na agricultura, mas sempre é muito importante a gente estar discutindo isso e que bom que existem programas com esse foco para dar, inclusive, condições para que as pessoas efetivamente passem a conhecer cada tecnologia nova que pode agregar bastante. Com a gente também o Henrique Trevisanuto, coordenador de pesquisas da PA Consultoria Agronômica, Pesquisa e Agricultura de Precisão. O Henrique fala com a gente direto lá de Uberlândia, Minas Gerais. Seja bem-vindo, Henrique. Opa, obrigado, boa tarde a todos aí, boa tarde aos telespectadores, aos colegas. É uma satisfação poder aqui estar discutindo esse assunto importante, é uma novidade chegando aí no mercado. E estamos aqui para responder as perguntas, a gente conversar, tá bom? Muito bem. E aproveito para avisar os senhores que estão nos acompanhando que o canal de perguntas está aberto. Logo abaixo da nossa transmissão tem um quadradinho, faça suas perguntas. Através desse canal aí você consegue interagir com a gente, perguntar, tirar sua dúvida, enfim, é muito importante a sua participação também. Mas vamos lá, Fábio Passos, vamos começar com você. Vamos lá. Já é um trabalho que se estende já há alguns anos e começou muito antes do lançamento oficial, que, como você bem frisou, vai acontecer ainda no ano que vem, né, Fábio? Mais de 2.000 pesquisas, estudos realizados, 25 acadêmicos, pesquisadores envolvidos, 35 consultores juntos também nesse trabalho, enfim. Dá para dizer, Fábio, que está quase tudo pronto aí para o lançamento? A gente está sempre, né, no quase, né? Porque acho que a gente tem tanta pesquisa para responder e tantas respostas e perguntas que são feitas, mas a gente construiu uma história muito importante, né? Que foi há mais de 3 anos atrás, entender como que a tecnologia vai se adaptar para o Brasil, né? Que a gente sabe que é uma tecnologia que já foi lançada em outros países com muito sucesso,
mas a gente sabe que o Brasil tem outros desafios, outra agricultura, outro modelo, né, inclusive de produção, outro perfil de agricultores e maquinários. Então, acho que foi muito importante ter contado com esse tempo. Há mais de 3 anos, a gente está com os programas no campo para garantir que a gente entenda, nas realidades do Brasil, como vai funcionar, né? Então, a gente tem vindo muito com esse pré-lançamento que se estende até agora, para que a gente garanta que a gente comece a ter algumas respostas. E mais importante do que uma empresa só deter isso, acho que também são grandes parceiros, né? Acho que, né, tanto a Cevale como a PA Consultoria, que são os exemplos aqui desse bate-papo de hoje, já conhecem a tecnologia. Primeiro conheceram solo químico, safra passada tiveram acesso à tecnologia, ao primeiro germoplasma do lançamento, mas agora, a partir desta próxima safra, a gente está falando dos produtos pré-comerciais, né? Então, poxa, como que vai produzir, qual que vai ser o perfil dessa genética? Então, eu acho que a gente tem construído uma história com uma parceria importante, né, como você trouxe com a academia, né, com os consultores e com os próprios agricultores, que também são parte desse programa, mas eu acho que mais importante do que isso é essa tranquilidade de entender, poxa, onde tem valor, onde, poxa, tem alguns desafios que a gente precisa trabalhar junto, e quando chegar agora, a tecnologia já vai estar mais fácil, ela já é conhecida, a gente já tem um entendimento de posicionamento, e acho que já nos ajuda a entender qual agricultor, né, que vai adaptar primeiro e que vai comprar a tecnologia no primeiro ano, que agricultor que vai falar, olha, quero esperar. Como todo o mercado, acho que a tecnologia Intacta 2 chega com mais uma opção para o agricultor. E a gente entende que, como a gente constrói essa história, nos ajuda a trazer também pessoas que também conheçam de perto a tecnologia, ou até melhor do que a gente já, em virtude de todo esse trabalho. Como você comentou, mais de 2.000 estudos só na última safra. Então, mostra, de fato, uma grande preocupação nossa nessa geração de ciência e, ao mesmo tempo, nesse compartilhamento, que acho que é o que vai fazer o agricultor enxergar o valor e depois adotar ou não adotar a tecnologia de acordo com o que ele enxergar que é importante na lavoura dele. Muito bem. E o que é importante a gente mostrar, né, é que o Brasil é muito grande, são realidades diferentes aí em todo o Brasil. Então, a gente fez questão de convidar o Henrique, que tem a experiência dele na produção do cerrado, enfim, nas pesquisas em região de cerrado, principalmente. O Enoir, que tem a sua experiência centrada principalmente ali no oeste do Paraná, uma outra realidade também de produção. Enfim, a gente quer trazer um pouquinho do que cada um viu e entendeu da nova tecnologia, e mais que isso, as possibilidades que essa tecnologia traz aí para uma mudança mesmo da produção, da forma de produzir a soja no Brasil. Portanto, Enoir Pelizaro, qual é a sua expectativa em relação ao Intacta 2 Extend e como é que está sendo aí esse desafio de participar dessas pesquisas, enfim, a realidade de vocês? Bom, a primeira é a certeza de que nós estamos trabalhando com empresas extremamente sérias que trazem ao produtor, que traz à sociedade algo extremamente consistente. É importante quando as empresas buscam a ciência, né, buscam os dados efetivamente comprovados, né, que efetivamente trazem para o produtor a certeza de que é uma tecnologia que vai agregar, mas mais que isso, a certeza de que a sociedade vai lucrar. Por quê? Porque a partir de um trabalho sério, onde que entra os pesquisadores, aonde que entra a ciência, aonde que entra a pesquisa, aonde que entra as validações dessas tecnologias, com certeza dão uma credibilidade e uma certeza de que se está fazendo algo muito sério e que, com isso, toda a sociedade vai ganhar, com certeza. Por quê? Porque são produtos extremamente consistentes, com um respaldo muito sério por parte da pesquisa, por parte daquilo da ciência em si. Então, isso é muito bom e, para nós, é gratificante. Por quê? Porque nós estamos participando de uma das tecnologias que, com certeza, serão, junto a outras, né, que é importante dizer isso, por isso o manejo inteligente não é um manejo
única e exclusivamente de uma tecnologia, mas sim o envolvimento de tudo aquilo que existe de melhor. E a gente tem certeza que, junto com a Bayer, nós vamos contribuir bastante para o agronegócio, para a sociedade como um todo. Henrique, sua expectativa em relação aí à tecnologia, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho das suas experiências também em relação aí ao contato que você teve com a plataforma. Bom, as nossas expectativas são sempre que novas tecnologias, novas ferramentas possam agregar novas produtividades, novos patamares, né? A gente acredita muito que nos potenciais genéticos que estão vindo, né, o melhoramento ele segurou em partes aí para inserir a tecnologia Xtend. Então, principalmente esses potenciais genéticos que estão vindo, a gente tem uma expectativa muito grande. Aliado a isso, a capacidade de você controlar ervas daninhas de folha larga, de difícil controle, isso pode agregar em muitas situações, né? E, obviamente, que o produtor que ele não tem o problema de erva daninha, ele não é obrigado a usar o herbicida. Isso tem que ficar bem claro, né? Então, não é porque você vai utilizar uma tecnologia Xtend, você obrigatoriamente tem que usar o dicamba. Acho que isso tem que ficar bem claro, né? E até tirar alguns mitos, né, em relação à própria tecnologia. Sobre o uso do herbicida, né, a gente viu nesses anos trabalhando aí com a equipe da Bayer, né, e outros colegas, como o Enuir, outros colegas de outras consultorias, que o capricho e o bom uso, né, as boas práticas agronômicas, elas são essenciais não só para o uso do dicamba, mas também para outros herbicidas, né? E para ele não vai ser diferente. Então, eu acho que usando de forma correta, né, a gente não terá problema, né? E a gente poderá ter acréscimos aí de produtividades, ganho em controle de ervas daninhas, enfim. Muito bem. Ô, Fábio, eu já ouvi você falando da possibilidade trazida pela plataforma Intacta 2 Xtend de uma renovação, inclusive, no patamar de produtividade. Como é que é essa história? O que significa isso? E por que vai ser possível, seria possível alcançar um novo patamar de produtividade para a soja com a utilização da tecnologia? O que a gente está trazendo, e aí essa é uma conversa que a gente já faz há bastante tempo, né, nessa consistência, é essa visão de plataforma, no sentido de, sim, você tem uma série de peças que são importantes. Acho que às vezes a gente trata um produto ou uma tecnologia como algo isoladamente que vai trazer ou remeter a algo, né, a um patamar de produtividade. Mas o mais importante aqui é a soma dos fatores. Então, sim, a gente está falando de uma planta mais sadia, né, porque ela vai ter uma genética diferente, uma genética nova, com ganho genético, mas ela vai ter também, né, uma menor mato-competição se você tiver a demanda e usar dicamba naquela região. Você pode ter uma competição com buva, você elimina aquela mato-competição. Então, também você consegue uma produtividade adicional. E fora isso, você também pode ter essa proteção de lagartas que a gente fala também, que se tiver algum ataque de lagarta, a tecnologia vai ajudar. Então, a gente fala que são alguns fatores que contribuem. Mas tem um fator importante que a gente tem destacado e trabalhado muito com esse grupo de especialistas, que é algo que a gente já deveria fazer agora. Então, por exemplo, eu estou falando de uma soja que eu estou fazendo minha aplicação de fungicida, mas que eventualmente ele não está chegando lá na área, ele não está chegando no alvo e ela está ficando. O problema é que o produto que não funcionou, era o clima que era complicado, era o timing que eu perdi. Então, o nosso debate, ele de fato é assim, é um olhar que sim é uma biotecnologia que proporciona que tudo isso aconteça, baseada em lagarta, daninha, genética e esse manejo inteligente. E essa combinação, para a gente, que ela é tão poderosa e ela significa não só, né, produzir mais, mas trabalhar até nas questões de rentabilidade, ou seja, quanto que eu estou colocando de insumo naquela lavoura e que, de fato, eu precise colocar. Então, acho que o debate que a gente discutiu bastante, e começando por dicamba, até para entender como que uma auxina vai funcionar dentro de uma cultura da soja, mas também entendendo que essa auxina que está na cultura da soja, ela está discutindo agora o impacto do fungicida, do inseticida. Então, isso nos ajuda também a gerar ferramenta e tirar a informação que às vezes estava muito lá na academia para uma extensão de campo, que é o que todo time de consultores está trazendo e fazendo, e chegando depois nos canais, distribuidores, agricultores e operadores. Então, acho que o novo patamar, ele sim é a somatória de fatores que vai gerar, sim, uma agricultura mais rentável
e mais sustentável também. Então, a gente entende que é uma soma de fatores que, integrados, levam para essa resposta desse novo patamar. E, claramente, agora, a partir dessa safra, uma peça importante que não estava sendo demonstrada nas últimas, que é as genéticas que vão estar dentro desse pacote, obviamente, elas também são parte bem importante dessa resposta. Por isso que a gente até então, o número do novo patamar de produtividade, quantos sacos a mais vão ser incrementados na média, não tinham sido trabalhados ainda e divulgados oficialmente. Então, a gente entende que esta é a última peça que falta, mas vamos lembrar que tudo é importante também, né? Que fazer uma agricultura, né, mais sustentável e mais rentável, ela passa pelo olhar em todos os aspectos, né? No melhor controle, numa melhor dessecação, o pré-emergente, enfim, acho que não é uma prática isolada, né? É de fato fazer uma agricultura, né, que vai desde o plantio direto, manejo de cultura, de cobertura, rotação de cultura, enfim, muita coisa tem que ser feita para que isso aconteça. Então, acho que a pergunta é como a gente traz tanto conhecimento, né, para extrair ao máximo o que a gente vai ter com essa plataforma. Muito bem. Enoir, eu queria te ouvir em relação a esse número de conhecimentos que o Fábio colocou aí na resposta dele, né? É tanto conhecimento que será que o produtor está apto a absorver isso, ou mais do que isso, apto a praticar esse conhecimento? Com certeza, Alexander. Por quê? Porque o produtor hoje, o produtor brasileiro, ele realmente é um produtor muito focado na sua atividade, no seu negócio, e ele acompanha muito todas as tecnologias, e mais que isso, o Fábio usou um termo, o Felipe, não sei, usou um termo capricho, né? E a gente vê que o produtor está fazendo sua parte através de uma palavra-chave dentro da atividade, que é o capricho. É fazer melhor, da melhor forma possível, com os melhores insumos, com as melhores combinações, com a melhor época e também com a melhor genética, porque nada adianta eu ter uma genética fantástica se eu não tenho um manejo de pragas, um manejo de doenças, um manejo de ervas daninhas, que são extremamente importantes, e principalmente pelo fato de que hoje o produtor brasileiro, de uma maneira geral, tem produtividades bastante significativas e muitas vezes 3, 4, 5 sacas por hectare passa um pouco despercebido. E a gente sabe que é mais uma ferramenta e mais uma tecnologia que vai, se voltada para o aspecto de controle de ervas, vai minimizar essas perdas que, ao longo do tempo, têm sido significativas. Então, de novo, usando esse conhecimento tão bem explanado e colocado pelo Fábio, com a genética que está vindo aí, a gente tem certeza que, de novo, o Brasil vai surpreender o mundo, dando 3 pulos em termos de produtividade e impactando em resultados cada vez melhores, tanto para ele como produtor, como o país em si, que hoje está calcado em cima do agronegócio, né? Então, é uma responsabilidade, e a sociedade, de uma maneira geral, cada vez mais tem que olhar para o lado e ver que do lado tem um produtor extremamente focado em fazer mais, melhor, da melhor forma possível. Então, isso eu tenho certeza, e por isso que a gente tem a certeza de que a Bayer, uma vez mais, com a sua seriedade, com o seu foco, vai contribuir muito, e nós que estamos fazendo parte do processo, a gente vê a seriedade com que tudo é feito para que, de novo, se torne uma tecnologia extremamente importante para toda a sociedade como um todo. Muito bem. O Henrique, nessa mesma linha, o produtor brasileiro, ou o produtor de soja em especial, ao se deparar com regras, protocolos, cuidados, enfim, ele vai fazer funcionar a tecnologia, Henrique? Eu acredito que sim, né? E concordo com as palavras do Enoir. E o que eu acrescento é que nós, como consultoria, outras empresas como influenciadores, tem o papel também de auxiliar nessas tomadas de decisões corretas, né? E reforçar todos os cuidados que devem ser tomados,
os consultores estão reforçando, né? E não só jogar a responsabilidade para quem cria a tecnologia, né? Então, assim, nós, como recomendantes, a gente tem que estar atuando também para que isso funcione direito. O Fábio comentou, né, que uma boa aplicação não é só para um herbicida, é para um fungicida, é para todos os outros defensivos que a gente precisa aplicar na lavoura. Um grande exemplo disso, né, um trabalho nosso de limpeza de tanque, em um dos tratamentos que a gente deixou água no tanque e aplicou, né, tínhamos preparado o pulverizador com dicamba, acabou ocorrendo a morte da soja por outros herbicidas que estavam no tanque já. Ou seja, né, existe esse capricho, ele precisa para outras coisas também, não só para essas novas tecnologias. E eu acho que o produtor, ele evoluiu muito, ele está muito mais tecnológico, ele está muito mais profissional e ele está muito mais alerta a esses pontos, né? E eu acredito que com essas informações que foram geradas, com esse conhecimento que foi desenvolvido com essas consultorias, esses professores, eu acho que ele vai ter na mão, sim, um monte de informação para poder atuar de forma mais tranquila, né? Sem contar também que hoje, né, a gente tem um acesso à informação muito mais fácil, a capacidade de a gente difundir esses bons resultados é muito maior do que em outros anos também, né? Muito bem. Fábio, quando a gente fala de manejo inteligente, o que está incluído nessa questão? E o que o produtor tem que entender e implementar na rotina dele quando se fala manejo inteligente da cultura? Legal. E acho que esse é o caminho, né? Porque talvez a conversa, assim, ele está fazendo o que ele consegue, o que ele sabe, mas talvez não está chegando de uma maneira tão simples, como, por exemplo, um checklist de pulverizador. Talvez a gente não está fazendo. Por quê? Porque, de fato, tipo, cara, eu comprei um pulverizador caro, investi $1 milhão agora e eu resolvi meu problema de tecnologia de aplicação. Então, na cabeça do produtor, ele está fazendo o que ele consegue. O que a gente tem visto ao longo desse tempo falta a gente também, como indústria, e também como que esse conhecimento saiu da academia, passou pelos consultores e a gente agora... Porque a gente também foi e voltou, poxa, mas é isso ou não é isso? Né? O que é o mínimo? Porque também se eu quiser deixar uma mensagem tão complexa, né, a ponto de não deixar claro, olha, cara, uma cadernetinha você faz o checklist, ou você baixa esse aplicativo e vai fazer. Então, é como a gente consegue ter algumas ferramentas para trazer isso para ele. Mas, basicamente, a gente trabalha muito forte num plantio muito bem feito, e aí, como o plantio é a largada, se eu não errar na largada, nada dali para frente eu vou corrigindo, eu só vou perdendo, né, o potencial. Então, dessecou bem feito, fez uma preparação, tá claro as máquinas, agora faz o plantio. Fez o plantio, a gente entende que aí você vai passar para uma etapa de o que eu vou pulverizar, o que tem na área. E aí a gente começa a entender que, por exemplo, a gente trouxe muito dicamba, não vai ser um herbicida para eu fazer na área inteira, às vezes. Às vezes eu vou fazer, olha, aquele talhão ou aquele lugar, poxa, ali eu tenho planta daninha, ali eu tenho uma buva, né, que está precisando, de fato, de eu complementar, porque o glifosato não está conseguindo sozinho. Né? Ou o que eu vou colocar de pré-emergente? Então, a gente entende que ele passa muito pelo planejamento dessa safra, pensando que tipo de daninha, que tipo de alvo e que tipo de produtos eu vou aplicar. Depois, toda uma preparação em termos de maquinários e equipamentos, ou seja, qual que é a minha regulagem da plantadeira, a regulagem do pulverizador, né? E aí, obviamente, tipo, cara, qual que é a minha qualidade dessa aplicação também. Então, passa pelo ser humano, pelo treinamento do operador, que é a peça fundamental também aí. Então, como a gente prepara e dá ferramentas, por exemplo, na cabine para esse operador conseguir fazer uma aplicação bem feita. Então, a gente fala muito que manejo inteligente se resume em eu ter as pessoas treinadas, né, com a clareza dos checklists e o que eu tenho que fazer nesses maquinários, né, a clareza dos procedimentos e como que eu vou trabalhar com soluções e ferramentas para me ajudar nessa implantação. Então, agora, a partir dessa safra, a gente começa a trazer, inclusive, o aplicativo do Acerte, alguns mecanismos que já estão na mão da nossa turma dos experts também, fazendo o refino final para a gente chegar em 2021. Mas, por exemplo, como que eu vou trabalhar com um aplicativo de celular que a hora que eu falar, você vai combinar esse produto com esse, ele fala, olha, não pode, porque isso dá volatilidade. Ou como que eu vou trabalhar com um aplicativo que vai ajudar na hora, na cabine desse operador para falar, olha, você está indo numa área que não é Intacta 2, é uma área de Intacta, você não pode
aplicar nessa área? Enfim, como que eu ajudo na prática? Porque o que a gente vê às vezes é o operador recebe também aquela demanda falando, olha, aplica esse produto com essa dose. Agora, a gente está falando para ele, ó, com qual ponto, em qual velocidade, entendeu? Então, a gente entende que agora a gente precisa transferir esse conhecimento também. Então, o manejo inteligente para a gente é uma maneira de condensar um conhecimento que talvez é muito mais complexo numa prática do dia a dia. E aí vai ter, obviamente, uma versão dessa tecnologia por digital, para ele poder baixar no celular e poder fazer isso na máquina dele, ou então até numa caderneta. O que importa é mais o conceito, de, tipo, eu entendi o que eu tenho que fazer, né? Eu sei qual que é a minha recomendação, e às vezes falta isso. Até a bula, por exemplo, dos produtos hoje, ela não traz uma recomendação de ponta, ela não fala o que você tem que fazer. Então ele vai com a gota fina, por exemplo, que ele está usando para fungicida, e é a prática que ele sabe fazer. Então não necessariamente está chegando essa notícia. Então a gente fala treinamento, ferramentas e equipamento e clareza de procedimentos e checklists. Muito bem. Enoir, esse tempo que você vem acompanhando de perto, né, a evolução das pesquisas, enfim, as recomendações, todo o processo aí de construção da tecnologia, o que te surpreendeu, o que te chamou a atenção? Bom, assim, é muito claro isso, a seriedade com que está se encarando essa nova tecnologia. E o mais importante que isso, que está se falando de uma tecnologia, porém, os resultados advindos de toda essa pesquisa, todos esses estudos, todos esses enfoques, eles não vão só ajudar a tecnologia em si, vão ajudar o produtor no seu dia a dia, nos seus resultados, enfim. Isso é o que mais me surpreende, pelo aspecto de que isso vai ter uma contribuição, assim, talvez com poucas vezes se teve uma seriedade e um enfoque tão grande. Por isso que a gente está junto com essa tecnologia, fazendo com que ela vá para o campo da melhor forma possível, com uma consistência bastante grande e com a certeza de que ela não vai resolver todos os problemas, mas ela é uma tecnologia que vai ajudar em muito. Por quê? Porque tem ervas daninhas cada vez mais difíceis de serem controladas, né? Mas o produtor tem que ver que, além da tecnologia em si, a Bayer está contribuindo com uma série de ferramentas, com uma série de orientações, com uma série de tecnologias que, com certeza, vão o ajudar muito no seu dia a dia. Eu acho que esse é o grande enfoque e o grande legado que a Bayer hoje, através da tecnologia Extend, está trazendo para o produtor e para a propriedade dele. Ô, Henrique, você também trabalhou com pesquisa nesse período aí que você vem ajudando, enfim, construindo essa tecnologia junto com a Bayer. Qual que foi a principal descoberta que você acha que faz mais sentido como pesquisador, como professor, enfim, em relação à plataforma, à tecnologia Intacta 2 Extend? Bom, eu acho que nós, como consultoria, a gente tem uma estação de pesquisa lá para desenvolver esses trabalhos e trabalhos internos, enfim, né? Eu acho que de todos esses trabalhos que foi feito com a plataforma Extend, eu acho que a limpeza de tanque é o que mais me chamou a atenção, né? Justamente porque a gente encontrou, fazendo o trabalho de limpeza de tanque da Extend, problemas com outros herbicidas também, né? A gente não pode esquecer que a gente tem uma flumioxazina, a gente tem um saflufenacil, que são produtos também que exigem cuidados de limpeza de tanque. Eu vou dar o exemplo, né, de um trabalho que a gente desenvolveu, que a gente fez todo o estudo de tríplice lavagem, acredito que o professor Gandolfo já explanou muito bem isso, né? E chegamos na mesma conclusão que os acadêmicos, né? A tríplice lavagem é muito importante. E a gente, por curiosidade, deixou o pulverizador cheio d'água, né? Pousar um dia. E no outro dia a gente foi lá e aplicou na parcela, né? E a gente notou que a soja ela acabou morrendo, não por efeito de dicamba, mas por efeito de outros herbicidas que estavam presos no pulverizador. Então, acho que essas descobertas, elas vêm não só nos alertar para o uso do dicamba,
mas também para as boas práticas para todos os outros produtos que a gente pode utilizar na lavoura, né? Então, acho que esse foi um dos pontos que mais nos chamou a atenção. Fizemos trabalhos com vazão, fizemos trabalhos com ponta. Assim, impressionante, né, que se a gente utilizar uma ponta não recomendada, né, a gente pode ter problema. E é mais impressionante ainda que quando a gente usa a recomendada, não existe o problema, né? Então, assim, a gente desmistifica muita coisa. Agora a gente vamos pensar, eu uso, por exemplo, um herbicida de contato com uma ponta não recomendada, eu também tenho deriva, eu também tenho problema, né? Então, assim, eu acho que esses pontos são alertas para nós, né? Eu acho que a gente tem que ter as boas práticas agronômicas em toda a cultura da soja, não só por causa do dicamba, mas em todos, um fungicida, um inseticida, né? E cada vez mais a gente tem que alertar, recomendar, fazer as boas recomendações para o produtor, né? E fazer com que todas as tecnologias funcionem, inclusive essa nova tecnologia chegando no mercado. Legal. Ô, Fábio, a gente percebe, né, que essa questão, essa plataforma Intacta 2 Xtend não é uma tecnologia de uma empresa só, né? A Bayer se preocupou em buscar o melhor de vários setores, de vários grupos, enfim, numa tentativa de proporcionar o melhor resultado, no final das contas, para o produtor. Como é que foi esse processo? Como é que foi essa interação com outros setores, outros segmentos e o quão importante isso é para a plataforma como um todo? Perfeito. Acho que é o que você falou mesmo, né? Acho que o tamanho dessas interações e de trazer parceiros, eu acho que é muito como o negócio de soja funciona. Eu acho que não tem como, por exemplo, a tecnologia RR mesmo, ou mesmo Intacta, elas não chegariam onde elas chegaram se uma única empresa quisesse fazer tudo sozinha e quisesse ir sozinha e não estivesse apostando nas parcerias, porque soja é a principal cultura do Brasil e é de fato onde a gente entende que é tão grande esse mercado e o nosso conhecimento ele não é para todas da mesma maneira com que o Enoir tem um conhecimento específico, o Henrique, ou seja, cada um tem um conhecimento muito claro para contribuir. E aí a gente começa nesse conceito do negócio de soja desde lá de trás, quando a gente fala quem vai ter a genética. Então não é só a Bayer que vai ter com as suas marcas. Então hoje 98% do mercado vão ter produtos com Intacta 2 Xtend. Isso significa que é mais gente pensando, mais genética chegando, né? Mais tipos de arquitetura de planta, característica de pacote de doença. Então, essa é a primeira parte, ou seja, como a gente garante essa primeira parte e a gente vem com os licenciados, todos do mercado, trabalhando com a gente. Mas mais do que isso, acho que essa é uma tecnologia que a gente entendeu claramente que Intacta, por que hoje com Intacta, quando eu tenho meu time de pesquisa, eles falam, olha, o potencial dessa variedade é esse aqui. E aí, quando você vai ver o que acontece na média do campo, não é o mesmo potencial da pesquisa. Por que não é o mesmo potencial? Porque, obviamente, a gente está perdendo ao longo do tempo. Então, e aí a gente trouxe muito, né? Obviamente, a gente sabia, né, dos Estados Unidos e a gente sabe que uma auxina na cultura da soja, né, por fato da soja ser uma folha larga também, ela também traria, de fato, esses desafios como a gente teve no plantio direto, como na soja RR, né, de tipo, olha, poxa, mudou manejo, como que eu me adapto? Porque eu estou acostumado com a minha prática, né? Eu estou acostumado com o meu perfil de limpeza de tanque, agora isso muda. Então, a gente sim sabia do desafio, mas mais do que isso, quando a gente começou a entender esse projeto, ele vai muito além do produto, né? E acho que e é isso que engajou, de fato, a academia e todos esses parceiros, os experts todos, nessa missão com a gente. Porque quando a gente começa a discutir, né, não é a Bayer falando e a BASF falando para discutir. Não, ó, a base é essa aqui da recomendação técnica. A Bayer fala, a BASF fala mesmo. Vamos discutir o preço, o produto. Cara, é daqui para cima. Mas tem que ter uma base que fala a ponta tem que ser essa, a velocidade tem que ser essa, porque senão fica confuso, né? Eu querer que uma briga comercial nossa se transforme depois numa confusão de recomendação. E aí a gente sabe que aí a gente atrapalha até a adoção da tecnologia e os barulhos todos. Então, quanto mais cedo a gente pensou em trazer as pessoas que conhecem regionalmente, mais a gente pôde abordar as questões, por exemplo, de volume de cauda, as questões de, poxa, mas precisa ser esse volume? Olha o mix entre eficácia, eficiência agronômica e a questão de risco de deriva. Então, entende, porque, na verdade, assim,
Senão, o produtor vai achar que isso daí é porque a gente está comercialmente achando que vale a pena colocar mais produto ou menos. Então, assim, a gente quis trabalhar muito em prol disso, sabe? Então, acho que, com essa muito, como o Enoir trouxe bem, né? Acho que a gente está muito nessa seriedade, encarando que, de fato, essa é uma mudança que o Brasil precisa, e não para a soja só. Ele precisa para o milho, precisa para a cultura de inverno. Então, como que a gente consegue mobilizar algo importante e sensibilizar o agricultor em algo que ele pode fazer agora e que não é tão difícil de fazer, né? E que, às vezes, ele não está percebendo essa fito que está acontecendo lá de uma maneira mais restrita, ou quantos reais que está jogando por fora cada aplicação que ele faz, que vai no vento. Então, são questões que, por exemplo, hoje são importantes, pensando não só na rentabilidade, mas no meio ambiente também. A gente sabe que, como agro, a gente tem, né, uma questão clara com a sociedade de demonstrar nosso capricho e essa responsabilidade. E a gente está fazendo, mas, poxa, estamos com as ferramentas corretas? Estamos com o alinhamento entre todos nós? E acho que é isso que mobilizou muito esse projeto e esse lançamento, porque ele serve tanto para a Intacta, que já está no mercado, como para a Soja RR, e, obviamente, para a Intacta 2, ele vai vir também ajudando muito, né? E aí, só que ele começa numa história correta, né? Ele começa antes da largada, a gente preparar, não só preparar a equipe comercial para vender, né? Mas como que eu preparo o técnico que treina a equipe comercial, que fala com o consultor, né? E a gente fala uma mesma língua, né? Claro que a gente sabe que o Brasil é enorme, tem um monte de, né, muitos produtores, mas a gente entende que trazer pessoas e trazer esse propósito dessa agricultura, né, muito mais sustentável e trazer esta visão de como que eu melhoro minha operação é o objetivo nosso como empresa, nosso como indústria, nosso como consultores e nosso como produtores e setor do agro. O produtor está dentro dessa preocupação. Então, é como a gente faz esse conhecimento chegar de uma maneira que é isso. Poxa, né, como que uma ponta impacta tanto? Está aqui, olha a diferença. Né? E isso vai caminhando em todos os elos da cadeia para que a gente chegue no produtor e no operador de uma maneira mais estruturada a partir da safra que vem, já com a tecnologia. Ó, agora você vai usar? Então está aqui, ó. Não tem mais um pouco de dúvida. Você vai discutir o preço entre Basso e Bayer? Ainda deve discutir, né? Poxa, aqui tá mal... Mas não é... eu estou discutindo daqui para cima, né? Eu não estou discutindo o tipo de ponta, perfil de gota, tecnologia de aplicação, limpeza de tanque. Isso já está sedimentado entre um conhecimento técnico e baseado muito em ciência. E tem uma coisa importante, né, Fábio, que além da novidade em si da tecnologia, tem muita coisa óbvia, né, que parecia que estava sob controle do produtor, mas que na hora que ele vai praticar, colocar isso de fato de forma eficiente, de forma concreta, ele vai ver a mudança acontecer, né? E acho que esse é o ponto, porque quando a gente traz algo e você faz a conta, por exemplo, uma coisa simples, né? Uma verificação de pulverizadores. Você pega 4, 5 pontas que estão desgastadas ou que estão jogando muito e você faz a conta para ele, olha, quantos reais, no dia seguinte ele vai lá e troca essas pontas. Então, a questão, na verdade, e porque ele sabe que aquilo impacta a operação dele, ele sabe que também está com uma subdose ruim, mas o que a gente sentiu mais dificuldade ao longo desse processo foi como que eu meço isso? Como que eu, como produtor, avalio o meu operador também? Porque eu também quero que ele faça certo, mas eu nem falei para ele a ponta. Então, se ele está fazendo hoje deriva de glifosato, cara, ele está usando aquela ponta que ele está usando com gota fina, porque ele usou para o fungicida. E aí tudo bem, porque a cultura do lado é uma soja RR, mas eu estou perdendo, né? Estou perdendo para o meio ambiente, para o dinheiro, para tudo. Então, eu acho que aí talvez a gente voltar atrás alguns conceitos, até a tríplice lavagem, né? Que é uma coisa que, né, desde que a agricultura é agricultura, é o procedimento a ser feito. E, às vezes, a gente não está percebendo qual que é o impacto que ela tem de eu não fazer isso. Né? Se você pega, por exemplo, a gente tem vários exemplos dos pulverizadores, você vai fazer a troca para a limpeza do filtro, não tem como sair produto, está entupido ali. E aí, obviamente, o que é um sistema, então não está chegando produto. E aí o problema, talvez, por que as daninhas ficam resistentes também? Parte é porque eu não estou fazendo a rotação, mas talvez parte é porque talvez eu dou subdose de produto, parte é porque, né, eu desaprendi colocar pré-emergente. Então, eu acho que tem muita coisa que é básica. Né? Acho que dicamba ele entra como um pedaço ali na frente, mas ele não é a razão. Né? Não é que assim, poxa, a partir de agora a agricultura vai ser diferente, vai ser melhor por causa de dicamba. Não, eu acho que ela abriu um diálogo
e uma experiência com essa cadeia toda de falar, olha, poxa, né, tem mais gente agora sabendo aonde está e como trocar, aonde está o problema e onde trocar esse parafuso, sabe? E sensibilizar as pessoas, porque eu acho que é isso que a gente precisa, mais gente para sensibilizar e explicar. E aí o agricultor vai fazer, porque é a questão do capricho, é a questão do querer fazer, mas eu preciso ouvir 3 coisas iguais. Porque se você me fala uma coisa como Bayer, a outra fala uma coisa como outra indústria, aí o Enoir me fala uma coisa, o Henrique fala... Cara, eu como produtor, né, vou acabar escolhendo o que eu acho que faz sentido. Então, acho que essa força do discurso unificado, ela ajuda muito que a gente mova a tecnologia em prol da agricultura, da produtividade, como o Enoir falou, né, superando aí os países, né, temos briga com os Estados Unidos todo ano para saber quem é o principal. Vamos parar com essa brincadeira, vamos assumir essa liderança de vez do principal produtor de soja e vai por aí. Então, acho que é deixar de ser uma voz exclusiva falando com o produtor e várias vozes falando coisas diferentes e começar a convergir para uma informação base. E, obviamente, eu posso divergir lá em cima do ajuste técnico, do posicionamento específico, mas eu tenho uma base aqui, né, que me fala perfil de gota, tamanho de gota, como que eu faço checklist de maquinário, enfim, qual que é o impacto da ponta, o impacto dos adjuvantes, enfim, ajuda a gente a sedimentar um monte de coisa em uma comunicação mais simples com o agricultor e mais direcionada para o que ele precisa. Legal. Agora, o Enoir, tem um ano aí até a chegada comercial da tecnologia, né? O que você gostaria de ver respondido nesse um ano? O que te falta ainda saber ou conhecer que você gostaria de ter essa resposta? Bom, também é muito claro, eu acho que por todas as exposições feitas, não só pelo Fábio, como pelo Henrique, como por outros consultores, por outros pesquisadores, na verdade, a lição de casa da empresa, né, como Bayer, da tecnologia, como Extend, da genética, que a gente tem tido contatos, realmente vai surpreender em muito, né? Mas, assim, como é que o produtor vai realmente entrar nesse checklist, né, que é tão falado, né? Um checklist mais ampliado, né, da sua atividade, do seu capricho no dia a dia e principalmente da sua responsabilidade em relação à tecnologia que tem que ser bem usada. Então, essa é, de repente, uma interrogação que está muito, para mim, clara, né? E que a gente muitas vezes vê que o produtor, apesar toda essa capacidade técnica, de todo esse enfoque, de todo esse conhecimento que esse produtor hoje tem, realmente é fantástico você sentar com o produtor, discutir tecnologias, ele realmente está num patamar extremamente importante, só que às vezes a gente ainda tem um questionamento que nem sempre o mais fácil, nem sempre o atalho é a melhor forma de chegar a um determinado destino, né? Então, essa forma é realmente assumir a tecnologia dentro daquilo que ela se propõe a fazer e, mais que isso, fazendo o que ela precisa que seja feito. Então, eu acho que esse é o grande enfoque e que hoje, às vezes, eu ainda me pergunto um pouquinho, puxa vida, será que nós vamos ter esse respaldo por parte do produtor também? Muito bom. Henrique, a mesma pergunta para você. Tem um ano praticamente ainda para responder perguntas. Qual a pergunta que você quer ver respondida aí, Henrique? Eu acho que para nós, né, acho que o valor genético, o potencial produtivo genético mesmo desses novos materiais, né? O Fábio falou aí que vários licenciados já têm a tecnologia na mão, né? E com todos que nós conversamos, a expectativa é muito grande, né? Eu acredito que um pouco mais pela genética, porque nossos consultados, os produtores que a gente atende, eles já têm facilidade em assimilar tecnologia e boas práticas e bom manejo, né? Então, na nossa realidade, eu acredito que o uso do herbicida
seria feito com uma qualidade muito bem feita, né? Eu acho que são produtores conscientes e que a gente já consegue chegar em potenciais produtivos altos. Então, nossa expectativa é que com essas novas genéticas, a gente consiga realmente explorar novos potenciais, né? A gente consiga ter aí mais rentabilidade para os nossos clientes, para os produtores, né? E que, de certa forma, isso também, as nossas recomendações acabam impactando vizinhos, outros produtores, enfim, tal como qualquer outra consultoria, né? Então, acho que a expectativa desse potencial produtivo genético, a gente vai ter esse contato agora esse ano, né? Juntamente com a Bayer, essa parceria, já está alinhado. Então, acho que vai acabar respondendo esse ponto de interrogação que a gente ainda não conheceu, né? E que essas outras boas práticas estudadas, eu acho que para nós realmente está bem explanado. A gente sabe o que a gente tem que fazer, né? O que o produtor tem que fazer, o que nós, como consultoria, temos que fazer. E agora a gente está curioso, né? Eu acho que não é nenhuma dúvida, é uma curiosidade para esse próximo ano, de conhecer esses materiais novos, esse novo patamar produtivo. Tá vendo aí, Fábio? Todo mundo curioso para saber que novo patamar de produtividade é essa, hein, Fábio? Olha a responsabilidade. Tá chegando a hora. Tá chegando a hora, né? Essa safra são 32 produtos que a gente já vai testar, né, para o lançamento comercial, sendo 3 deles de refúgio, para que a gente garanta que a gente tenha refúgio também com teto, também na mesmo patamar, né? Então, de 8 marcas comerciais. Então, a gente vai ter bastante produto aí para ser testado, além das próximas gerações, que já vão ser colocadas laterais também. Então, a gente vai ter, nos especialistas, como a gente falou, nosso compromisso lá atrás vamos colocar a genética antecipada do lançamento para que eles também já possam avaliar. E aí, de fato, é arquitetura de planta, perfil, ciclo, grupo, produtividade, todo esse pacote, porque também não adianta eu pegar um produto produtivo, né, que não tenha fit de ciclo, ou numa região que eu quero mais precocidade para algodão, sabe, né? E, poxa, então é outra demanda. Então, de fato, a gente também vai usar esse último ano para refinar com eles até o valor do portfólio e posicionamento. Pensando até, poxa, que perfil de produto que, poxa, aqui é muito tardio para cá, não dá, ou tem que ter um pouco mais precoce. Mas, ao todo, são 32 produtos e acho que a gente tem bastante expectativas e bastante dados do que a gente já tem, mas agora eles começam a ser colhidos de uma maneira, né, aberta, né, já com o nome de produto comercial, então a gente já deve ter bastante coisa. E tem outra parte que para a gente continua, que é talvez as soluções mais simples. Por exemplo, a gente deve sair com o Extend Detect, que é deixa eu pegar um kit para sair aquela água do tanque e eu ainda ver se ainda tem dicamba lá dentro. Porque como que eu sei depois da tríplice lavagem ou da segunda que está limpa ou não está? Então, ferramentas como essa, né, de, por exemplo, um kit para detecção se ainda tem dicamba no tanque, ou um adjuvante para limpeza de tanque, para me ajudar a desativar a dicamba dentro do tanque. Então, tem algumas etapas ainda que a gente está trabalhando junto com eles também, e eles devem ter, né, esses adjuvantes de limpeza de tanque, o kit para testar, a própria plataforma digital para ajudar aqui, deixa eu ver a qualidade de pulverização, enfim. Eu acho que tem algumas coisas muito mais conectadas a ferramentas que podem suportar e fazer essa vida, como o Enoni falou, um pouco mais fácil, e talvez não pensando no lançamento específico, mas quando isso começa a gerar mais escala, né? Porque no lançamento a gente sabe que talvez vai ser um número mais concentrado, os produtores que a gente consegue controlar mais, mas soluções que nos ajudem a começar certo e já trazer, como pode ser até mais simples implementar isso, como um desativador de dicamba no tanque, ou esse próprio kit de detecção, para ajudar também. Mas, com certeza, acho que a grande expectativa dessa safra, ela está conectada à genética, como que a gente vai trazer e como que a gente vai finalmente definir esse número aí e coletivamente lançar a tecnologia em 21. 2017, conceito apresentado. 2018, formação do time e construção técnica aí do que seria a plataforma. 2019, integração aí com os agricultores. 2020, dá para dizer que é o posicionamento, ou o refino aí do posicionamento para o produto, Fábio? É isso aí. E é isso aí, porque é o refino do posicionamento final, né, do ponto de vista não só mais do herbicida, mas do pacote como um todo. Genética, posição de lagarto, enfim, a gente vai até a colheita agora
né, para colher juntos. Então, de fato, é exatamente essa a narrativa. Construir uma história consistente, com etapas, para que a gente possa... E aí a gente foi respondendo algumas questões ao longo do tempo, né? Inclusive para a gente, como Bayer, a gente tinha alguma visão global, mas, cara, agora temos aqui a primeira vez que a gente fez um ensaio dessa magnitude numa rede tão qualificada, né? Então, assim, usar isso, então, essa é a narrativa. Acho que agora a gente tem muita tranquilidade em algumas respostas, né? E entendendo que Intacta 2 Xtend é uma opção para o produtor. Eu acho que isso que é bem claro para a gente. Se o agricultor não se sentir confortável ou se ele não quiser, cara, não tem problema. Eu acho que ele vai entender, mas o que a gente não pode deixar de fora é, independente disso, a informação sobre manejo funciona, a informação sobre daninhas funciona, tudo continua valendo, né? Então, Intacta 2 é mais uma opção. A gente tem trabalhado muito fortemente em ter parceiros para ter os melhores produtos e agora refinando esse posicionamento, mas, obviamente, a decisão soberana é do agricultor, né? E é importante a gente estar do lado dele para entender quem é o agricultor que vem primeiro, quem é o agricultor que fala, não, legal, eu vou entender. E assim como hoje a gente ainda tem opção no Brasil, né? Intacta é um grande sucesso, mas ainda tem produtores que optam por outras tecnologias, né? Como RR e até convencional. Então, acho que a gente entende muito isso. Acho que nosso papel é construir uma proposta forte de um produto que tem, na nossa visão, essa grande caixa de ferramentas e que ela pode se agravar, pode ficar ainda mais relevante num cenário de daninhas mais agressivo, mas que a gente vai usando as ferramentas de acordo com a realidade e com que cada agricultor escolher para utilizar ou não na sua lavoura. Muito bem. Senhores, já estamos com quase 1 hora já de conversa. Quando a conversa é boa, o tempo passa muito rápido. Mas, enfim, para a gente caminhar aí para a nossa finalização, eu queria as considerações finais, né, de cada um. Vou começar com você, então, Fábio. Então, de novo, obrigado para você por esse espaço, por esse bate-papo. É o que você falou, acho que passou super rápido, nem pareceu 1 hora. E agradecer, principalmente nas pessoas do Henrique e Noir aí, todo esse trabalho sério que eles vêm conduzindo, né, que de fato é algo que vai além, né, de uma empresa e vai além dessa relação, mas é como, né, ciência, como agronomia, como a gente consegue construir uma base sólida que vai sustentar os agricultores, independente da escolha que eles façam sobre produto ou sobre tecnologia. Eu acho que isso começa por isso, e foi imbuído desse espírito, mas ele foi além disso, e acho que isso eu fico muito feliz de participar disso e ter podido, né, contribuir de alguma maneira para isso. E, com certeza, acho que essa é uma safra importante para todo mundo estar acompanhando. A gente faz questão, vão ter uma série de campos, vão ter áreas de treinamento, vão ter mais de 400 áreas em agricultores, mais de 35 fundações e cooperativas com ensaios. Então, vai ter muita área para a gente visitar. Então, a gente sabe das questões de Covid, vamos entender como ainda fica esse mundo pós, né, essa aglomeração de pessoas, mas a gente tem uma grande expectativa de que seja uma safra muito participativa. Então, tanto, né, os agricultores participando, os consultores, todo mundo participando. Então, acho que é a última safra para a gente tirar dúvida, para né, perguntar como que vai ser o posicionamento. E não tenha dúvida de que para a gente vai ser muito importante cada pergunta, porque a gente entende que o que nos fez crescer até aqui foram as perguntas de vocês e a maneira com que cada um agregou com visões diferentes, né, com preocupações diferentes, com objetivos que eram o mesmo, mas o ângulo era outro. Então, acho que essa contribuição de ângulos diferentes nos fez chegar aqui de uma maneira mais clara com a proposta e, obviamente, agora esse refino de posicionamento para a próxima safra. Então, obrigado de novo pela participação de vocês e pela seriedade que vocês levaram este projeto e que agora a gente chega na fase final aí e vamos colher junto com essas novas genéticas para garantir esse novo patamar de produtividade. Meu caro Enoir, sua vez agora de fazer as considerações finais, por favor. Bom, primeiro agradecer e parabenizar o programa, né, por ter focado esse tema que é extremamente importante, saber que se discutindo isso, se está discutindo mais uma ferramenta, mais uma atividade dentro da agricultura como um todo. O produtor, com certeza, vai se beneficiar desse conhecimento gerado por mais essa tecnologia. A gente tem certeza disso, porque ela não se resume basicamente ou única e exclusivamente à genética, mas sim
também a genética, também os manejos, também os focos, também os caprichos, também os checklists, né? Então, isso é importante. Quero, de público, parabenizar a Bayer pela seriedade, e a gente pode falar isso porque nós tivemos, desde o início, discutindo, participando, questionando, até fazendo algumas críticas, né, que eu acho que, de certa forma, foram importantes no redirecionamento da própria linha de trabalho. E hoje a gente tem a certeza de que, mais uma vez, vamos ter uma grande tecnologia com um grande acervo de técnicas, né, que vão agregar muito ao produtor. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, e com certeza quem nos assistiu vai estar levando a certeza de que tem uma ferramenta na mão que é extremamente importante para o seu dia a dia. Abraço. Legal, obrigado, Enoir. Henrique, você agora, sua vez. Em nome da PA, eu queria agradecer a Bayer aí pela parceria nesses anos, nesse trabalho, né? Como o Enoir falou, é um trabalho sério, né? A gente desenvolve trabalhos com muita seriedade, são abertos a sugestões, a críticas. O Enoir foi muito feliz nisso, acho que com todos tem sido dessa forma. Agradeço aí ao programa pelo esse espaço, pela oportunidade de a gente poder estar discutindo, né? E eu queria deixar como mensagem que tem estudo, né? Tudo está sendo embasado, né? A gente estuda, a gente faz experimento, a gente tem colegas que fazem experimento, e essas informações estão sendo embasadas em trabalhos sérios. Então, seguir essas recomendações não é pelo achismo, tá? São recomendações que foram estudadas por muito tempo, né? E que trazem bons resultados, trazem segurança, né? Então, acho que isso é a principal mensagem, a gente sair da mistificação, ir para o racional e acreditar que esses trabalhos estão sendo feitos para trazer bons resultados ao produtor. Tá bom? É isso aí. Senhores, muito obrigado pela participação, pela disponibilidade de todos vocês de estarem aqui batendo esse papo com a gente, de alguma forma trazerem as suas perspectivas aí em relação a essa tecnologia. Tudo que é novo às vezes assusta, mas à medida que a gente vai esclarecendo, contando, enfim, e mostrando que está tudo sendo feito embasado em pesquisa, embasado em um trabalho sério, isso tudo, esse medo começa a ser superado aí. Agradeço muito a participação de todos vocês, agradeço a vocês também que nos acompanharam até agora nessa conversa com os nossos 3 convidados, e quem quiser mais detalhes, quem quiser acompanhar as demais entrevistas, os demais boletins especiais que a gente fez, basta procurar no Notícias Agrícolas, no nosso menu, ali no menu de eventos, que vocês vão encontrar ali todas as discussões relativas, portanto, à Intacta 2 Xtend, a essa nova plataforma, essa nova tecnologia que vai estar disponível comercialmente a partir do ano que vem. Já tem, inclusive, a liberação da China, não é isso, Fábio? A China já tem a liberação da tecnologia, o que falta para a gente é só a União Europeia, que deve acontecer ainda no final desse ano aqui. Muito bom. Senhores, muito obrigado, um grande abraço, até a próxima. Abraço, tudo de bom. Obrigado, valeu, tchau, tchau. Tá aí. Então, com essas entrevistas, com esse boletim, a gente encerra essa série especial aí de conhecimento da tecnologia Intacta 2 Xtend. A gente agradece muito, portanto, a sua participação, a sua audiência, ter ficado com a gente, ter entendido aí toda a importância de se divulgar o trabalho que vem sendo feito. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.